de contestação, liberdade para argumentar e assim por diante. John Dewey era um liberal. Esta palavra, esse conceito, hoje em dia, está extremamente associado à ideia de neoliberalismo, ou seja, um retorno das ideias liberais. Neoliberalismo hoje, basicamente, é um sistema, uma proposta em que o Estado se omite da condução de uma série de políticas sociais. Dewey discutiu essa questão nos Estados Unidos, nos anos 30, 40, no período anterior e durante a Segunda Guerra, e afirmando a necessidade da presença do Estado nas políticas sociais. Isso é algo importante de se deixar bastante claro, para não se confundir a proposta deweyana, a visão política deweyana, com o que se chama neoliberalismo. Na sua época, Dewey era um crítico do que hoje nós chamaríamos de neoliberalismo. Ele vivia o período da crise, posterior a 1929, a quebra da Bolsa, a crise internacional, verificava o empresariado em situação extremamente difícil e a classe trabalhadora sofrendo numa miséria quase que absoluta. E qual era a solução que os liberais do seu tempo apresentavam? Quanto menos Estado, melhor. Vamos deixar que a mão invisível conduza os negócios, que o mercado resolva a situação. Dewey foi contrário a esta visão, dizendo não, se formos por aí, os mais fortes sobreviverão. Apenas o empresário mais forte, mais esperto, apenas o trabalhador mais submisso será capaz de sobreviver. Não podemos permitir que haja esse jogo natural das forças. Precisamos que o Estado implemente políticas de recuperação da economia e de restauração da dignidade da vida dos trabalhadores, que foi o que de fato acabou se consolidando com o New Deal. Foi a política de Roosevelt que acabou modificando, ou amenizando pelo menos, os efeitos dessa crise nos Estados Unidos. De outro lado, se falando de concepção política do Dewey, ele afirma que a nossa sociedade não é democrática porque ela é dividida em classes sociais e até acena com a sua utopia democrática de no futuro nós chegarmos a uma sociedade sem classes. Isso poderia levar a uma identificação dessas ideias com o marxismo, com o comunismo. De fato, Dewey chegou a ser acusado de comunista. Ele chegou a viajar à União Soviética no final dos anos 20, voltou elogiando bastante o que viu, mas percebeu também que se tratava de um regime extremamente autoritário. Então, a discordância dele em relação aos marxistas não está no diagnóstico. Para ambos, o problema está na divisão da sociedade em classes sociais. A diferença está em que o Dewey não acredita na solução que os comunistas apresentam, que é a revolta armada, que é a violência, que é a tomada do poder. Do ponto de vista dele, isto só leva a mais violência, só leva a mais discriminação e a mais distinções. O que ele propõe? O que ele chama de método da inteligência. Ao invés da violência, a inteligência. Mais liberdade, ao invés de menos liberdade. Mais possibilidade de diálogo, mais possibilidade de discussão para se tentar chegar a um consenso. Então, a via da violência para superar a não democracia não é algo que ele contemple, ao contrário. Ele é um crítico dessas vias políticas que levam a soluções imediatas e rápidas. Para ele chegar à democracia é algo que demanda tempo, é algo que virá se nós soubermos administrar bem a liberdade que nós podemos conquistar. Vários conceitos elaborados por John Dewey no campo da educação estão presentes ainda hoje, Pensamento reflexivo, professor reflexivo, educação significativa e vários outros. Há um aspecto particular que nos interessa, que é a visão do Dewey sobre o papel da escola na sociedade. Ou seja, a escola não é um instrumento de adequação das pessoas ao mundo existente.
de adequação do indivíduo, das crianças, dos nossos alunos à sociedade que temos, como se esta sociedade fosse uma sociedade perfeita. Isto é algo que hoje está em discussão em âmbito internacional, no mundo todo. No Brasil, particularmente, nós temos uma situação em que devemos refletir particularmente sobre isso. Que tipo de escola queremos? Uma escola de adequação ao mundo existente, à sociedade existente, ou uma escola que contribua para a superação desta realidade do mundo, da sociedade brasileira em que nós estamos? As ideias de Dewey, elas vêm sendo retomadas dos anos 80 para cá, juntamente com vários outros pensadores renovadores da educação, particularmente devido ao clima político que nós vivemos de redemocratização. Então, trazer John Dewey hoje para os educadores significa incrementar essa discussão sobre o papel social da escola, sobre a função que a escola tem, a escola democrática, a escola ativa, para a perspectiva de mudança social, de avançarmos para um mundo democrático, para um mundo mais justo e mais equilibrado.